Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Quem vos fala aqui é o Rodrigo, falando aqui do canal da TPNS, Tecnologias e Informática. Bom, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já se cadastrou aí para se tornar um cliente do software de gerenciamento da empresa TPNS, ou você é um futuro cliente que está afim aí de conhecer o nosso software de gerenciamento. Bom, a gente está gravando esse vídeo aqui para trazer para vocês aí uma explicação bem detalhada a respeito de todos os módulos do software de gerenciamento empresarial. Então é de extrema importância que você assista todo o vídeo, né, para você entender como gerenciar a sua empresa da melhor forma. A gente vai estar deixando aqui na lateral desse vídeo uma minutagem, onde a gente vai demonstrar em qual parte do vídeo, né, a gente vai estar falando de cada módulo. Porém é importante você assistir o vídeo completo e entender, né, todas as funções do sistema para que você possa gerenciar a sua empresa, principalmente esse módulo inicial, que é as configurações básicas. Se você criou o cadastro, você vai ser direcionado para um plano básico, né, do software. Mas se você precisa utilizar algum recurso do sistema, por exemplo, se seria para uma pousada e você precisa dos módulos para gerenciar essa pousada, ou você precisa do PDV, ou seria para gerenciar aí uma empresa que trabalha com marketplace, Mercado Livre ou e-commerce, basta você nos chamar aí no WhatsApp, né, e falar o nome da sua empresa e a gente vai estar configurando ali para que sua empresa teste, né, gratuitamente por 15 dias, né, o sistema nesse módulo que você vai precisar utilizar. Nesse plano básico, ele vai de uma forma que não é configurado para emitir documentos fiscais, ou seja, se a sua empresa está no MEI, então você consegue testar nesse plano que é pré-cadastrado. Porém, como eu falei, se você precisa emitir documentos fiscais, então você nos chama, pede para a gente mudar ali o módulo, né? Tirar do módulo básico e colocar o módulo completo. A gente coloca com esses 15 dias também liberado gratuitamente para você testar, sem compromisso, ok? Então vamos começar esse vídeo aí já falando aí do módulo inicial, né? Que é as configurações básicas. Vamos lá para a tela do computador? Então vamos lá. Após se cadastrar no sistema, você vai ser direcionado para uma tela igual a essa, onde você deve cadastrar a sua empresa. Então vamos colocar aqui um CNPJ. Eu vou colocar aqui, ó, empresa teste. Aqui você pode pôr, se não tiver inscrição estadual, você pode pôr 00, uma sequência de 8 zeros. Aí ela vai puxar o seu endereço, você confere o seu endereço, confere o seu e-mail, o seu telefone. O e-mail aqui também é importante colocar. Aqui no caso seria se você vai emitir documentos fiscais. Então, nesse cadastro inicial não é tão importante isso aqui, você pode configurar depois. Aqui também no ambiente de produção, homologação, você pode deixar a homologação, que só depois que cadastrar e testar todo o sistema que a gente muda para produção. O certificado digital também você pode cadastrar depois, não tem problema. Ali o mais importante nesse cadastro inicial é colocar os dados da sua empresa. Fazendo isso, você clica em salvar. Automaticamente aqui no menu lateral esquerdo, o sistema ele vai estar carregando os recursos do sistema. Conforme eu expliquei, nesse cadastro inicial, o sistema ele te joga aqui para um plano mais básico. Então, se você observar aqui no menu lateral, tem alguns recursos que a gente não tem aqui, que é o uso, por exemplo, do Delivery, o uso dos Marketplace, que é o e-commerce, Mercado Livre, e também o PDV offline, não tem um link aqui. Agora, se você precisa de usar algum desses recursos, você pode estar entrando aqui no site da tpns.com.br, vindo aqui no ícone do WhatsApp, nos chamar, passar o nome da sua empresa e a gente vai estar mudando ali para você ter acesso a esse recurso, ok? Lembrando também que para logins para o futuro, você pode estar vindo aqui no site tpns.com.br e colocar aqui, ó, acesso RP nesse botão laranjado. Ao clicar aqui, você vai ser direcionado para a tela de login do sistema. E para você que ainda não cadastrou, para se cadastrar, basta clicar aqui em testar RP. Voltando aqui à tela de configurações, a gente observa aqui que os dados da empresa que a gente colocou ali no início, ele já carrega aqui. O e-mail aqui não puxou, então eu vou colocar aqui um e-mail.
E se você quiser colocar o logo da sua empresa, também você pode colocar, que ele vai aparecer aqui. O endereço, ele já puxa também automático, mas se você quiser conferir e consertar alguma informação que não tenha puxado, aqui são informações fiscais, também não é importante nesse início. E depois, se você for colocar o seu certificado digital, você pode puxar ele aqui dentro dessas informações. Essas informações, aqui tem um campo pendente, vamos ver o que é aqui. Ele fala aqui, natureza de operação para o PDV. Essa natureza de operação é uma das informações importantes que você tem que cadastrar ao se cadastrar no sistema. Ela fica aqui no canto lateral, a última opção em configurações. Você vem em natureza de operação, cria uma natureza de operação, descrição, por exemplo, venda de mercadoria. Se é por padrão, sim ou não, vou deixar sim. Se é para sobrescrever o CFOP, eu vou deixar não. E aqui você coloca as informações conforme o seu regime de tributação. Eu vou colocar aqui algumas informações mais simples, só para a gente estar... Estou usando como modelo, por exemplo, uma empresa que não teria aí tributação, que, digamos, está no Simples Nacional, por exemplo. Então eu criei aqui, eu posso colocar aqui também o CFOP estadual 5102 para venda de mercadoria, né? E ele já puxa automático o de venda interestadual e de entrada de mercadorias. Se tiver impostos, você pode colocar a porcentagem sobre essa operação de venda e ao clicar em salvar, a gente já tem a primeira natureza de operação. A gente pode cadastrar quantas naturezas de operações a gente quiser. Por exemplo, devolução de mercadoria, venda de mercadoria adquirida de terceiro. Todas as operações a gente cadastra aqui em natureza de operação. Então, como a gente já tem a natureza de operação número 1, a gente vai voltar lá nas configurações onde estava dando a mensagem para incluir a natureza de operação. E é aqui, em emitente, essa segunda opção. Então, a gente volta aqui, vem em emissão e desce aqui no canto lateral direito, aqui a natureza de operação para o PDV. A gente coloca venda de mercadoria, que é a que a gente acabou de cadastrar. Agora sim a gente clica em salvar. Eu acho que estava faltando um número aqui também, que ele vai pedir. Vou pôr aqui 325, e-mail, vou pôr comercial e clicar em salvar. Agora sim a gente concluiu aí a configuração da empresa e voltando aí para as informações importantes, né, que são esses cadastros iniciais. Antes da gente alimentar ali com cadastro de produto, cadastro de serviço, cadastro de cliente, é importante a gente fazer todas essas configurações aqui relacionadas à sua empresa corretamente para que o sistema não dê nenhum erro. Um exemplo é, de fato, essa configuração aí da natureza de operação. Você tem que cadastrar pelo menos uma e caso você não for emitir documentos fiscais, mas você tenha que cadastrar aí as informações fiscais e você usa um modelo padrão para os seus produtos, você pode vir e criar essa natureza de operação, né? E deixar ela fixa, que aí você consegue carregar aqui ao cadastrar os produtos, ok? Então vamos lá. A gente já criou aqui o cadastro da natureza de operação número 1. Aqui em emitente, sempre que você vier aqui, vai ser para mudar digamos que você vai emitir nota, você quer carregar um certificado digital. Você vem aqui no menu e carrega, coloca a senha do certificado. Aqui você configura as emissões, a última nota que foi emitida, o número da nota fiscal, a série que você vai estar trabalhando, o ambiente, se vai ser produção ou homologação. Aqui você muda aqui também, tá vendo? Então a gente está trabalhando aqui inicialmente com o ambiente de homologação, que a gente ainda está implementando, né, fazendo as configurações iniciais. Endereço você configura aqui, dados da empresa, configuração da logo. Então você fez aí as configurações corretas da sua empresa. Segundo campo aqui são as naturezas de operações. Você pode cadastrar todas que você trabalha na sua empresa. E aqui em geral tem algumas informações importantes aqui que é relacionada ao PDV. Dentro aqui do sistema ERP online, a gente tem aqui um PDV, aqui em cima, que é o que você consegue fazer venda através dele. Então, essas configurações aqui, e também para o PDV offline, que a gente manda o link, caso você for utilizar, basta você solicitar que a gente encaminha. Você cadastra aqui, por exemplo, se você for trabalhar com balança, você vai colocar os dígitos dessa balança.
Aqui o valor, se é valor ou por peso, você configura aqui. Abrir modal com o dado do cartão, isso tudo lá no PDV. Ao fazer a venda, você pode colocar sim ou não. Se você colocar sim, ao fazer uma venda, ele vai abrir uma tela, né, pedindo para selecionar os dados do cartão, né? Eu vou deixar não. E aqui no caso seria para adicionar senhas ao dar desconto. Se você tem um gerente, alguém de confiança que trabalha para você e você quer criar uma senha, aí você cria essa senha e a pessoa que trabalha, depois eu vou demonstrar aqui como adicionar novos usuários, dar as permissões para eles, mas ao adicionar essa senha, a pessoa que estiver no caixa ela vai ter que digitar essa senha para estar dando esse desconto. Agrupar itens, eu vou deixar não. Aqui tipo de comissão para o vendedor, se é margem ou não. Aqui são dois tipos de layout, né, que aparece lá no PDV. Alerta sonoro, se você deixar como sim, ao fechar uma venda, ele vai fazer um barulho, ou tiver algum erro, ele vai apitar, né, fazer um barulho, caso você use um alto-falante no computador. Cabeçalho no PDV, sim ou não, você tem a opção de deixar sim ou não. Definir vendedor, aqui se você colocar como sim, sempre que abrir alguma venda lá no caixa, ele vai pedir para selecionar o vendedor. Então ele entende que você tem um computador e quer trabalhar com vários vendedores. Então se você coloca sim, ao vendedor usar o mesmo caixa aberto ali, ele vai ter que selecionar um vendedor específico que está fazendo aquela venda para tá realizando aí a configuração no caso de ter comissão, né? Ou caso você utilize um caixa para cada funcionário, não tem necessidade de definir o vendedor aqui, porque senão acaba ficando chato. Ao abrir todas as vendas, cada venda que você abre, ele vai ficar pedindo para selecionar o vendedor. Impressão sem janela. Se você deixar não, ele já vai mandar imprimir automaticamente. E aqui, ao colocar sim, né, ele já vai imprimir sem a janela. Tipos de pagamento. Então é importante também você selecionar apenas os pagamentos que você recebe aqui. Ó, se você selecionar dinheiro, se tiver crediário na loja, você seleciona aqui. Se tiver vale presente, você seleciona aqui. Depósito bancário, porque num supermercado, uma loja de conveniência, dificilmente vai ter, por exemplo, depósito bancário, né? Geralmente é marketplace ou algum outro tipo de venda. Mas no seu caso, se você trabalha com depósito bancário, você pode selecionar e ao fazer uma venda lá no caixa, no PDV, ele vai abrir também essa opção, né, para você selecionar se foi vendido com boleto também, entendeu? Cheque, hoje em dia não existe mais, mas tem a opção de você colocar. Então eu vou selecionar dinheiro, vale combustível, pagamento instantâneo por Pix, cartão de crédito, cartão de débito, vale refeição, vale alimentação. E sem pagamento aqui seria se você for fazer alguma venda e for não gerar financeiro. Esse recurso aqui da integração por Pix, se você conectar, se você tiver a conta Mercado Pago e você quiser receber pagamentos através da API, você pode configurar também a sua API aqui e receber pagamentos através do Mercado Pago por Pix. Caso tenha dúvida na integração aí do Mercado Pago, você pode estar chamando o suporte aí que a gente vai estar auxiliando nessa configuração, ok? Gerar contas a receber padrão. É importante deixar assim, né, para alimentar ali o seu financeiro. Se você quiser colocar uma mensagem personalizada no cupom fiscal a imprimir, você pode colocar aqui. Então eu coloquei aqui uma mensagem simples, mensagem padrão da ordem de serviço. Essa mensagem que também, se você colocar aqui, sempre que você abrir uma ordem de serviço, ela vai vir aqui em cima. Nesse caso eu vou deixar em branco. Pré-venda, confirmar itens de pré-venda, eu vou deixar não. Orçamento. Se você for estipular um orçamento, um desconto máximo, né? Ao fazer um orçamento, você pode colocar aqui em porcentagem, né? Por exemplo, você quer dar 10% de desconto no máximo. Então, ao estipular aqui um vendedor que tente dar um desconto, ele não vai conseguir conceder um desconto maior que aquilo que você estipulou. Produto, esses padrões aqui, seria se você quiser estipular uma margem, né?
para gerenciar estoque é bom deixar assim, que aí toda venda que você fizer, ele vai gerenciar o estoque. Se você trabalha com uma margem de 50%, de 20%, você coloca aqui e automaticamente ele vai atribuir essa margem ao cadastrar um produto. Então eu alterei aqui. Alertas aqui no caso é bom pôr, se você trabalha em um açougue, em um supermercado e você pretende controlar, por exemplo, as datas de vencimento, alerta de estoque é bom pôr, né? Alerta de validade, se você cadastrar um produto e vai gerenciar o vencimento dele, ele vai te avisar, né, para você quando aquele produto está vencendo, para você providenciar a remoção das glândulas, né? Aqui a gente tem o contas a receber também, que é bom marcar, que são alertas, né? Caso você tenha uma conta a receber e o cliente esteja inadimplente. Então o sistema ele também vai te notificar. Contas a pagar também é importante deixar se você está com uma conta que vai vencer ou está vencida. Naquele dia o sistema ele vai te alertar, ok? Então aqui a gente tem a configuração para a nota fiscal de serviço, né? Aí você seleciona o regime tributário da sua empresa. A gente tem aqui as configurações do PDV, definir vendedor. Se você colocar sim no PDV offline, ele vai pedir para aquele mesmo que eu falei ali em cima, né? Ele vai pedir para sempre que o vendedor for fazer uma venda, colocar o nome. Então é bom deixar como não. Acesso PDV, aqui eu vou deixar como home. Configurações, tipo de menu, vertical, isso aqui tudo é relacionado ao PDV. Se você colocar vertical, horizontal, ele vai te mostrar da forma que você configurar. Cor do menu, tem essas três cores aqui. Cor da barra superior, light, tem essas três cores também. Aqui usar IBPT. Casas decimais você pode configurar também. Último código para produtos, também você consegue configurar aqui. Ou se você não configurar, automaticamente à medida que você vai vendendo, o sistema ele vai carregando essas informações aqui, ó, último código para clientes. Então ele vai alimentando essas informações aqui. Aplicativo forças de venda, habilitar o valor a prazo. Isso aqui no caso é se você trabalhar com essa ferramenta. Então vamos concluir essa primeira parte aqui, vamos salvar. A gente faz essas configurações aí para gerenciar aí. Você faz uma única vez, né? E aqui embaixo aqui a gente tem a operação interestadual de FAO, algumas empresas que usam esse recurso. Cashback, no caso de você trabalhar com cashback, você pode configurar. TEF, essa ferramenta TEF, ela está em desenvolvimento ainda, né? Mas caso a sua empresa tenha demanda, você pode estar nos procurando. E Sintegra, esse recurso também está em desenvolvimento. Aqui no caso, Sintegra seria para fazer aí a transmissão, né? Geralmente também é um módulo mais voltado para quem trabalha com documentos fiscais. Então, dito aqui as configurações iniciais, a gente vai demonstrar aqui em cima aqui, né, alguns recursos do sistema nesse plano básico que ele puxa. Então aqui em cima ele te demonstra aqui qual plano que você está utilizando. Se você quer migrar para um plano mais completo, você tem a liberdade de vir aqui e fazer o upgrade. Caso contrário, ele te mostra aqui quanto que vai ser expirado, né, essa conta de teste que você está usando. A gente libera aí por 15 dias, como a gente fala, mas podendo ser estendido por 30 dias, caso a empresa solicite. Então, ao clicar em fazer o upgrade, ele vai te demonstrar os planos disponíveis. A gente tem aí o plano básico, que é o que ele envia, e tem outros planos, como plano empresa, empresa plus, e tem os planos mais aí voltados para quem trabalha com, por exemplo, hotelaria, transportadoras, Mercado Livre, quem precisa utilizar a API do Mercado Livre, os módulos aí de delivery. Então esses módulos aqui são para segmentos mais específicos. Caso a sua empresa tenha necessidade do sistema para utilizar esse módulo, entrando em contato, a gente libera para você testar, como é dito aí no início, né? Então aqui a gente tem um tour. Caso você clique aqui, o sistema ele vai começar a te demonstrar aí, né, como que funciona cada parte do sistema aqui de uma forma mais simples. Então eu vou fechar aqui. Aqui a gente tem alerta sonoro quando você recebe alguma notificação.
caso você entre em contato com a gente, tem a opção aqui para entrar em contato com o suporte por aqui. Basta você clicar aqui em abrir chamado e ao abrir um novo chamado a gente vai estar recebendo e respondendo para você, a equipe de suporte. E ao responder vai ser notificado aqui caso haja uma notificação. Aqui a gente tem o PDV, ao clicar aqui também você será direcionado para o PDV. A gente tem aqui o módulo com mudança de cores, né? A gente está utilizando as cores claras, mas caso eu clique aqui, ele fica com o tema escuro. Vou deixar o tema claro. Aqui seria para você expandir, né, para toda a tela, mas clicando em ESC ele volta ao normal. Caso você queira que apareça simplesmente o sistema completo, você clica aqui. E aqui a gente tem o perfil do usuário. Aqui você tem os dados da sua conta, né, como administrador, as configurações e aqui para abrir o chamado. Em configurações a gente vai ser direcionado também para aquele mesmo campo lá de configurações da empresa. E um detalhe importante é que ao cadastrar, você nesse perfil aqui, você vai estar como administrador do sistema para sua empresa. Então se você quer controlar aí, novos perfis de usuários, você pode vir aqui em usuários, listar usuários, aí você vai ver que só tem a empresa que você cadastrou e o e-mail que você cadastrou. Para estar cadastrando novos usuários, você pode vir aqui e cadastrar um novo usuário, caso você tenha funcionários que for acessar o sistema, e você pode gerenciar esses controles de acesso aqui embaixo. Aqui, atualmente a gente tem aqui para esse usuário o nível de administrador, mas você pode vir aqui e criar quantos níveis de acesso você precisar e atribuir os recursos do sistema àquele nível de acesso. Exemplo, digamos que você tem o pessoal que trabalha no financeiro, você tem o pessoal que trabalha com as vendas e você tem o pessoal que trabalha aí, por exemplo, técnicos, né? Ou em equipes diversas. Você cria esse nível de acesso aqui, digamos, financeiro. E coloca uma descrição. E ao atribuir os recursos do sistema para esse nível de acesso, ele vai, e ao cadastrar aquele usuário e atribuir esse nível a ele, ele vai ter acesso só àquilo que você estipular aqui. Então, financeiro. O financeiro tá aqui, a gente não criou ali o plano de contas, mas eu vou deixar com todos os recursos para ele. E não vou deixar apenas excluir. Então eu posso jogar tudo para cá. Criando aqui o nível de acesso, você pode criar aí quantos você precisar para a sua empresa. Então a gente criou aqui o nível financeiro. Ao vir aqui e cadastrar um funcionário em gestão de pessoal, funcionários, a gente cadastra os funcionários aqui, todos os funcionários. Aqui antes de cadastrar o usuário, o funcionário, a gente tem que criar o login, né, desse usuário. Então, como que a gente faz isso? A gente vem em usuários, listar usuários. Vamos criar aqui o usuário digamos que a gente tem um funcionário João. Eu vou criar o acesso aqui para o João. Nome João, joão@gmail.com. Ele é administrador? Não. O status é ativo? Sim. Vou criar uma senha aqui para ele. Controle de acesso. Ele é administrador? Não. Ele é do financeiro. Então eu vou atribuir para ele o nível de financeiro. Escolher a localização em compras, deixar não. E se quiser colocar a foto do João, você pode colocar aqui. Vou salvar. Então a gente tem aqui o cadastro do administrador e do João. Agora a gente vai cadastrar o João como um funcionário. Então a gente vem em gestão de pessoas, funcionários, e vamos cadastrar aqui o João como um funcionário. João Batista de Souza, CPF, telefone do João, o endereço do João,
Aqui o usuário do João, a gente colocou João, né? Então, ao puxar aqui, ele vai atribuir o usuário dele ao funcionário. Se você trabalha com comissão, você estipula essa comissão aqui pro funcionário. Se é um funcionário que trabalha com vendas ou tem uma participação, você pode colocar o salário do João. Código, ele é o número 1. Status ativo. Permitir alterar valor no app. Vou deixar não. Vou deixar sim. Clique em salvar. Então a gente já cadastrou aí o primeiro funcionário. Lembrando que nessa gestão de pessoal aqui você consegue cadastrar, né, todos os custos que você tem com o funcionário, e você consegue fazer toda a gestão de funcionário por aqui, seja com salário, seja com tributos relacionados, seja com comissionamento. Você consegue fazer todos os lançamentos aqui dos eventos e relacionar esses eventos aos funcionários e fazer a apuração no final do mês, beleza? E ao fazer essa apuração, ele vai alimentar ali o seu contas a pagar. Então vamos deslogar aqui e ver se o João está acessando normal o sistema. Lembrando, pessoal, uma coisa que eu não comentei aqui, aqui em cima, observe que agora apareceu aqui um ícone de vídeo. Então, estando em uma tela específica, caso você tenha dúvida e aparece esse ícone aqui em cima, ao clicar aqui, existe um vídeo gravado. Pode ser esse vídeo ou pode ser outro vídeo tutorial que ele vai demonstrar, né? Você clicando aqui, ele vai abrir o vídeo demonstrando como utilizar esse recurso do sistema, beleza? Então, vamos deslogar aqui e ver se o João está acessando. Vou entrar com o João aqui. Então é isso. Então, ao tirar algum recurso ali que é essencial, provavelmente o funcionário acaba não tendo acesso. Mas observe que ao colocar ali as permissões, né, funcionou normal. Então o João está com esses acessos, mas eu posso limitar esses acessos dele. Eu vou deslogar aqui com o usuário do João e vamos voltar para a demonstração ali dos recursos do sistema. Então aqui, pessoal, lembrando que você pode aqui, ó, no financeiro, ao cadastrar aí a sua empresa, vir e habilitar os planos de conta, né? Aqui, ó, contas a receber. Aqui tem os relatórios, né? Taxas de pagamento. Caso você cadastre aqui taxas, ela vai vincular essas taxas por exemplo, a um cartão que você vincula aqui, né? Se é no dinheiro, se é no cartão de crédito, débito. Caso você tenha alguma taxa e você querer controlar, ao cadastrar essa taxa aqui, ele vai vincular aquela operação. Contas da empresa, que você pode cadastrar quantas contas a empresa tiver para estar controlando o saldo ali. Contas para boleto e acompanhamento de boletos, caso você tenha recebimentos aí por boletos. Aqui no caixa, sempre que você for fazer alguma operação, ele vai pedir para você estar abrindo um caixa, né? E aqui ele vai mostrar a movimentação. Aqui a gente não tem nenhum caixa aberto ainda, mas a partir do momento que eu for fazer uma venda, ele vai pedir, por exemplo, para cadastrar funcionário, para ter ali, por exemplo, um caixa aberto, entendeu? Aqui, ó, nas opções de cadastro de produto, a gente tem, ao vir aqui em listar, novo produto. Aí a gente pode estar cadastrando um novo produto por aqui. Tem as informações fiscais desse produto que a gente pode estar colocando aqui. E tem aqui esse outro aqui, é quando utiliza algum recurso relacionado a marketplace, ele puxa para a gente estar vinculando. Feito isso aqui, ó, no cadastro do produto, a gente vai cadastrar um produto aqui de teste. Como sendo o nosso primeiro produto. Coca-Cola lata. Ele já puxou aquela configuração da porcentagem de 40%, né, que a gente colocou. Valor mínimo de venda. Se você quiser gerar um código de barra automático, o sistema gera aqui, basta clicar, ele vai estar gerando um código de barra próprio, né, para o seu produto. Se tiver alguma referência, gerenciar estoque, é sempre bom colocar sim. A gente colocou sim lá e ele atribui automaticamente a todos os produtos que a gente for trabalhar, ele já vai puxar por padrão aqui sim.
Mas a gente colocou a porcentagem lá de 40%, mas nada impede de você vir aqui mudar. Por exemplo, se a gente trabalha com uma porcentagem diferente, a gente pode vir e colocar e ele vai calcular aqui novamente. Estoque inicial para esse produto, eu vou colocar aqui 20 unidades, vou colocar 200 unidades. Categorias, se você for criar categorias para controlar dentro do sistema, você pode vir aqui e atribuir essa categoria, por exemplo, aos produtos. Bebidas, outras categorias, né? Subcategorias, marcas, se você quiser cadastrar as marcas aqui também, você pode cadastrar e atribuir essa marca ao produto, por exemplo. Assim você acaba tendo uma melhor gestão, né? Estoque mínimo, para o sistema te avisar quando tiver com estoque mínimo, eu vou colocar aqui 199, deixar 10. Alerta de validades, é aquilo que eu falei lá nas configurações. Se você quiser trabalhar com validade, você coloca aqui em quantos dias que vai vencer esse produto, esse lote de produto, e o sistema ele te avisa caso esteja expirando, né, as validades, a quantidade de dias, né, que você estipular aqui. Digamos que você recebeu esse produto hoje e ele está com vencimento para daqui 3 meses. Então eu vou colocar aqui 90 dias e quando estiver chegando nessa data, o sistema ele vai te alertar, falar, o produto X do lote X está vencendo. Aí você vai ou remover do estoque, né, ou comunicar ao vendedor. Aqui no caso de ter balança, você pode estar fazendo a referência por aqui. Unidade de medida você pode atribuir, mas ele já puxa para o padrão o N. Ativo sim, se é um produto composto, você consegue configurar. Se for com variações, se for um produto com combo. Aqui se for um produto pesado na balança para puxar lá no PDV, quando você trabalha, por exemplo, com açougue, hortifruti, então você com certeza deve usar esses recursos, ou supermercados, né? Exportar para a balança, vou deixar não, porque é uma Coca-Cola. Quantidade para atacado, você pode colocar aqui. Aqui, se tiver alguma observação, tem a opção de colocar aqui, tem mais 3 opções aqui se tiver alguma observação para esse produto. Tipo de dimensão, se for um produto que tiver tamanhos, né? Comprimento, peso. Esse aqui, por exemplo, 350. E no caso de ser um produto que você vai trabalhar com ordem de produção também, você consegue tá referenciando aqui, se for uma matéria-prima, né? Que for para produção, existe também um módulo para acompanhamento de produção. Então vamos salvar aqui. Então, como a gente está no módulo básico, observe que ele puxou aqui já o cadastro do produto para o sistema. Mas se você for fazer aí o uso do sistema utilizando um módulo mais completo, que teria a emissão de documentos fiscais, automaticamente o sistema ele iria te notificar para você cadastrar aí os padrões fiscais, né, para atribuir os padrões fiscais a esse produto, porque para você emitir a nota, ele tem que estar com esses dados aqui, ó, todos preenchidos corretamente, ok? Ele vai ter que estar com NCM, CST, então ele tem que estar com esses perfis aqui todo cadastrado para funcionar corretamente. Então a gente salvou aqui esse produto. Se você quiser colocar foto, como eu falei, você pode colocar. E aqui a gente tem alguns recursos aqui. Digamos que eu coloquei ali que ele está iniciando com 200 unidades, porém eu não tenho 200 Coca-Cola no estoque. Eu quero alterar, eu só tenho 100 unidades. Eu fiz um balanço ali. Então eu venho aqui em estoque e eu venho aqui em alterar. Se eu for editar alguma característica dele, eu edito por aqui. E se eu for editar o estoque, eu venho aqui em editar e coloco a quantidade correta aqui, que serve como um tipo de balanço, né? Então eu coloquei ali 100 unidades para esse produto, valor 3,75. Se eu fosse alterar o preço, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó. Aqui a gente tem as variações. Caso você tenha produtos que tenham variações P, MG, você pode cadastrar essas variações aqui. A gente tem as categorias, né? Você pode criar as categorias aqui. Essa é a primeira que a gente cadastrou lá, bebidas, ela já vem para cá. Tem aqui
validações, variações, né, que é o que a gente já falou. Se for criar as variações, tem aqui lista de preços, se for puxar uma lista de preço. Cadastrar as marcas, você pode adicionar aqui e acompanhar os cadastros por aqui. Modelos de etiqueta, você pode configurar um modelo de etiqueta por aqui, que vai colar no produto ou na gândula, né? E aqui a gente tem que consultar por código, se você for consultar algum produto pelo código. Transferência entre estoques, se você trabalha com mais de um estoque. Aí é possível fazer essa transferência aqui dentro, se for uma empresa aí que tenha matriz e filiais. Aqui nessa parte aqui de atendimento, a gente vai deixar para depois, porque isso aqui já é relacionado a algum segmento específico, que é quando você trabalha com serviços, né? E você trabalha com agendamentos, horário de atendimento e agendamentos. Então esses dois módulos ele trabalham em conjunto. Próximo módulo que a gente vai testar aqui, que está incluso aqui nesse módulo mais básico, é o cadastro de usuários, de pessoas, né? Que é clientes, fornecedores e transportadora. Aqui para cadastrar um novo cliente basta vir e adicionar o cliente. Lembrando, pessoal, que ali eu não falei em produtos, mas você pode fazer o upload se você tiver cadastro de clientes ou de produtos e você queira importar para o sistema. Às vezes você já trabalha com o sistema e quer trazer essas informações. A única coisa que não consegue fazer é importar as vendas, né? Mas você consegue importar, por exemplo, XML de nota fiscal e importar, digamos que eu quero trazer o meu banco de dados de clientes. Eu preciso estar com eles numa planilha Excel e eu preciso pegar aqui o padrão, né? Eu preciso colocar ela no padrão. Então eu venho aqui, baixo esse modelo aqui, faço o download, salvo ela e vou pegar a minha planilha de clientes e vou incluir nessa planilha Excel, seguindo os campos aqui: razão social, nome fantasia, CPF ou CNPJ, inscrição estadual, rua, número, bairro, cidade, estado. Preencher todos os campos aqui, ó, telefone, e-mail, CEP, complemento, se é contribuinte ou não, se é consumidor final ou não. Preencheu isso aqui, todas as linhas, com todos os clientes. Se você tiver 1000 clientes, 100 clientes, você preenche essa planilha, salva ela e depois você vem aqui e faz o upload. Você pega o arquivo, importa ela e ele vai alimentar aí o seu sistema já com todos os seus clientes, beleza? A mesma coisa é para produto. Você vem aqui, ó, em listar, faz o aqui, ó, upload. Quando você clica em upload, ele vai te mostrar aqui o modelo, né, o que tem que constar nessa planilha, quais as informações para que o sistema funcione de forma correta. Então você baixa aqui também esse modelo aqui, salva ela, vem aqui e enche aqui, né, seguindo todos esses campos. Por exemplo, aqui você vai pôr o nome do cliente, a categoria, o valor de venda, valor de compra, NCM. Tá aqui é produtos, né? O nome do produto, categoria, valor de venda, valor de compra, NCM. Isso aqui é mais informações fiscais. Você preenche tudo que é obrigatório. Preencheu com todos os produtos que você tem aí. Aí você vai até a quantidade, você consegue colocar ali. Você fez isso daqui, você vai salvar e vir aqui e procurar o arquivo. Ao importar ele já vai alimentar o seu sistema aí para estar com todos os produtos que você trabalha, beleza? Então, voltando aí ao cadastro do cliente, né, que vem em pessoas, clientes. Eu vou até preencher aquela planilha lá do cliente para a gente importar ali para a gente fazer o teste. Então a gente vem aqui na planilha de cliente. Eu vou colocar aqui 2 clientes, ó, José da Silva e Maria Aparecida. Nome fantasia. Por ser pessoa física, não precisa pôr, mas eu vou colocar CPF. Ele não aceita por 0. O ideal é pôr o CPF real do cliente, né? Rua
1, Rua 2, número, bairro Centro, cidade Brasília, vamos lá, telefone, e-mail, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pode ser que esse CEP dê erro, porque tem que ser um CEP real. Contribuinte, vou deixar 0, que ele não é contribuinte, né? 0. Consumidor final, vou deixar 1, porque ele é. Complemento, não preciso colocar. Então eu peguei aqui, se eu tivesse aqui 100 clientes, né? Preenchi tudo correto aqui para os clientes, ok. Então eu venho aqui em clientes e vou fazer o upload dessa relação de clientes. Então eu vou procurar o arquivo. Vou vir em documentos e aqui a gente tem a relação de clientes. Então vamos fazer a importação. Total de clientes importados 2. Então se a gente vier aqui em clientes, automaticamente já é para ter alimentado nosso sistema. Então tá aí os 2 clientes. Como eu deixei sem CPF aqui, ele puxou zerado, né? E observe que funcionando perfeitamente. Se eu preciso de modificar alguma informação, eu posso mudar ou excluir. Essa informação aqui é de cashback, é se você trabalha com cashback, como a gente falou. E aqui o histórico, para você acompanhar o histórico de compras desse cliente, por exemplo. Prosseguindo, a gente cadastrou produto, cadastrou cliente, agora vamos cadastrar aqui um serviço, né? Em serviços aqui a gente pode vir criar categorias de serviço. Acho que se não criar categoria aqui, o sistema ele vai pedir para você criar a categoria. Então se eu vim simplesmente para criar um serviço aqui, ó, quer ver? Ele vai pedir para mim criar. Olha lá, cadastro é uma categoria. Então eu vou criar uma categoria aqui de serviços. Posso criar quantas categorias eu quiser. Se for, por exemplo, categoria transporte, serviço, especificar o serviço específico. Aí eu posso criar categorias, né, e depois cadastrar o serviço e atribuir essa categoria ao serviço. Então eu vou pôr aqui limpeza da máquina. Valor 150. Tempo de execução, eu posso estipular aqui o tempo de execução, digamos que eu demoro 30 minutos para limpar essa máquina. Comissão, se tem comissão para o vendedor, eu posso estipular aqui, vou colocar aqui 2% de comissão. Se é por hora ou por unidade, eu vou colocar por unidade. Categoria vai ser serviço, é um campo obrigatório. Tempo adicional, se for adicionar... Se for ter um tempo adicional, com custo adicional, caso ultrapasse esses 30 minutos, você pode estipular aqui. Se for emitir documentos fiscais, também você pode configurar tudo aqui. Caso contrário, aquele dali são os campos obrigatórios. Você pode colocar foto também para esse serviço. Clicou em salvar. Como eu disse ali, ó, quando você vem aqui em adicionar um novo serviço, observe que aparece aqui em cima o ícone de vídeo. Se você quiser... tem dúvida e quer acompanhar o vídeo, você clica aqui e vai ter um vídeo demonstrando como cadastrar esse serviço. Então vamos listar aqui, a gente já tem um serviço. E agora para a gente lançar uma ordem de serviço, a gente vem aqui, ó, em ordem de serviço, listar. Provavelmente vai pedir para a gente abrir um caixa, deixa eu ver, acho que eu não abri o caixa. Quando eu venho aqui em nova ordem de serviço, ele pede para mim abrir o caixa aqui. Eu vou abrir com valor zerado, salvar. Porque diariamente você tem que fazer o fechamento desse seu caixa, beleza? Para funcionar belezinha aqui o seu financeiro. Então vamos voltar lá em ordem de serviço, listar. Eu vou adicionar aqui a primeira ordem de serviço. Então vai ser para o José. Tá aqui o José, o início vai ser hoje. E o funcionário vai ser
o João. Digamos que o João que está atendendo ele. Então eu relacionei o João a esse cliente e eu vou cadastrar aqui o serviço de limpeza. O serviço de limpeza é R$150. Você pode acompanhar por status aqui, ó. Digamos que esse serviço ainda esteja pendente, você pode salvar aqui como pendente. Pronto, já está salvo aqui. E à medida que você executa esse serviço, você vem aqui e muda o status dele. Eu vou deixar ele como pendente, vou adicionar. Ok, adicionar o serviço, ele fica como pendente. Digamos que esse serviço foi executado, eu venho aqui e vou mudar o status para finalizado. Pronto, foi finalizado esse serviço. Se tiver algum produto, eu posso atribuir esse produto ao serviço e lançar por aqui. Caso contrário, eu deixo sem. Caso eu for controlar os serviços aqui diretamente em vendas, aqui, se eu for controlar os produtos diretamente em vendas, eu posso deixar sem lançar produto aqui dentro. Eu vou adicionar e depois vou excluir. Vou excluir, vou deixar só o serviço mesmo. E aqui eu tenho a opção para salvar uma data, que foi a data da coleta, por exemplo. Tem a opção aqui de imprimir, caso eu precise de imprimir essa ordem de serviço para o cliente. Tem a opção aqui de gerar nota fiscal. Como eu disse, esse plano aqui ele não está habilitado para emitir documentos fiscais. Caso a sua empresa precise emitir documentos fiscais, a gente tem que mudar o plano aqui. E tem a opção aqui de alterar status. Digamos que chegou o fim do dia e você quer alterar o estado dessa ordem de serviço. Então a gente vem, finalizou o dia, finalizou o serviço, tudo certinho. A gente vem e altera aqui o estado para aprovado, alterar. E depois altera aqui para gerar o faturamento. Coloque sim se você quer controlar o financeiro. E ao alterar aqui, automaticamente a gente está alimentando o nosso financeiro aqui, ó. Se a gente vem aqui no caixa e vê a movimentação, automaticamente está aqui um serviço de R$150. É uma receita referente à ordem de serviço. Então quando chegar no final do dia que a gente fazer o fechamento do caixa aqui, automaticamente ele vai calcular o serviço, né? E também os produtos. Agora a gente vai demonstrar aqui o PDV online. Como a gente disse, você pode clicar aqui em PDV, você vai ser direcionado aqui para o PDV. Ou você pode também clicar aqui no menu lateral em PDV e fazer a sua venda por aqui, ó, PDV. Como a gente já abriu o caixa, ele abriu automaticamente. E aqui a gente tem a opção também de selecionar o produto diretamente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma Coca-Cola. Porque se você alimentar o sistema com as fotos, ele funciona de forma... salvo ali em documentos. Então vamos voltar ali no sistema e colocar uma foto ali só para você ver como que fica mais intuitivo, né? Fica mais fácil para você utilizar. Quando você vem aqui e coloca fotos nos produtos, ali está falando que eu não cadastrei NCM. Vou colocar um NCM aqui só para... E vou carregar essa imagem e salvar. Então, ao colocar ali uma foto para os seus produtos, observe que ele vai te mostrar ali por categorias dentro do PDV. Então, se eu tenho a categoria aqui de bebidas, se eu tivesse outras categorias, ia aparecer aqui em cima, que fica de forma mais fácil para você vender. Você pode selecionar aqui se o cliente comprou, você seleciona ali, automaticamente ele já joga aqui no carrinho, né? Puxa o valor. E aqui você pode selecionar o cliente, é opcional, e o vendedor também é opcional. Se tiver mais produtos, você adiciona todos os produtos, o sistema vai te dar o valor total. Aqui embaixo, dentro do PDV online, a gente tem aqui suprimentos. Se estiver entrando dinheiro no caixa, você pode alimentar aqui para que o caixa bata no final do dia. Sangria, se estiver saindo dinheiro aqui do caixa, você pode vir aqui e lançar aqui o valor que está saindo do caixa. Coloca o valor, observação. Tipo de pagamento, aqui desconto. Se você está concedendo um desconto, você pode vir aqui e informar esse valor de desconto aqui. E aqui a gente pode selecionar as formas de pagamento. Como a gente configurou essas formas de pagamento lá em configurações, aparece elas.
Mas se você vai trabalhar com outras formas de pagamento, por exemplo, boleto, você configurou lá, vai estar alimentando aqui, beleza? Vou colocar que esse cliente pagou no Pix e vou finalizar a venda. Ao finalizar, ele te dá a opção se vai emitir um cupom fiscal. Nesse caso, tem que estar habilitado o módulo fiscal para estar funcionando esse daqui. Caso você não for trabalhar com documentos fiscais, você põe documento auxiliar e ele te dá a opção aqui se você quer imprimir sim ou não. Se você não quer imprimir, você clica aqui. Se for imprimir para o cliente, você clica aqui. Ao clicar aqui, ele vai imprimir automaticamente se estiver cadastrado lá para imprimir automaticamente. Então tá aí, a gente conclui essa parte aí de demonstração do PDV. Funciona de forma bem simples. Em outro tutorial a gente vai estar demonstrando o funcionamento do PDV offline, que funciona de forma parecida com esse daqui. Automaticamente ao instalar ele vai puxar todos os produtos que você tem em estoque aqui